notícia importante que envolve o seu dia a dia. A Câmara dos Deputados acabou de aprovar um projeto de lei que permite que medicamentos agora sejam vendidos em supermercados. A proposta ainda segue para a sanção presidencial, mas já foi aprovada do Senado e na Câmara também. A gente vai falar sobre isso com o nosso médico especialista no assunto de saúde, que participa também de um programa muito interessante, todo sábado à tarde, aqui na Jovem Pan, que é o Check-up. Eu estou falando com o meu amigo, Dr. Cláudio Lotenberg. Bem-vindo ao Morning Show, doutor. Que alegria te rever aqui na Jovem Pan. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, é um prazer estar com você e com todo o pessoal aqui da Jovem Pan, aqui nesse horário. De novo, para falar de um assunto também muito importante para o nosso país e para o nosso momento. Doutor Lotenberg, o que deu uma travadinha ali na imagem do doutor, mas eu queria saber a opinião do senhor sobre isso, né? O que o senhor pensa sobre essa facilidade, essa oferta de medicamentos agora em supermercados? O medo maior é da gente misturar tudo isso, né? Com relação, né? Os analgésicos no meio das hortaliças. Eu acho que isso não vai o risco de acontecer, não. Daqui a pouco o doutor Cláudio Lotenberg vai restabelecer o contato conosco, mas queria saber a opinião de vocês. Será que já não tem farmácia demais, não, gente? É até curioso que eu estava olhando aqui a fala do relator do projeto, o deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás. Ele diz o seguinte, que isso é justificado porque tem muita dificuldade de acesso enfrentada pelos consumidores nas regiões mais remotas do Brasil e nos pequenos municípios. Fala que tem ausência de farmácias nesses locais. Mas eu também fico pensando se o supermercado ele vai também trazer a responsabilidade que a farmácia tem que trazer, né? Eu acho que o que diz se tem muita farmácia ou pouca farmácia é o livre mercado. Se tiver pouca farmácia, as farmácias vão vir. Tem demanda para isso, Não é um burocrata, um deputado lá em Brasília que vai falar se tem mais ou menos. Eu acho que se existe a demanda, é porque existe o cliente. Se existe o cliente, você tem que fornecer o produto. Mas tem muito lobby aí, né? Tem muito lobby por trás disso aí. O doutor Cláudio já está em contato conosco. Vamos ouvir a opinião de um especialista, né, doutor Cláudio Lotenberg? Então, feliz de ter o senhor aqui, doutor. Queria saber a sua opinião sobre agora medicamentos vendidos em supermercados. Veja, dentro do ponto de vista econômico, pode haver, de fato, um aumento da concorrência. As grandes redes, nós sabemos que têm grande capacidade de negociação, escala, logística. Isso vai gerar uma pressão sobre preços, que é uma coisa desejável, muito embora lembrar que o setor já é regulado pela Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos, que limita as margens extremas. O impacto maior, eu entendo, é que vai ter uma consolidação e as farmácias de menor expressão vão perder espaço. Agora, existe uma coisa que eu acho que é o mais importante sob a lógica do ponto de vista de um médico, né? Isso tem que ser entendido sob o ponto de vista sanitário. Por quê? Porque as farmácias, elas têm uma exigência de ter um farmacêutico responsável, um espaço exclusivo, preservar bem a medicação, ou seja, é um estabelecimento de saúde. Isso é fundamental, porque o medicamento não é uma mercadoria comum. E isso está sendo considerado nesse tipo de regulação que passa a existir. Portanto, quer dizer, o acesso não pode ser confundido com banalização. Tem que ser feito, mas tem que ser feito dentro de uma lógica de logística e de armazenamento. A nossa população está envelhecendo e a gente tem muita doença crônica, hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares. Elas exigem um acompanhamento contínuo e elas têm que ser tratadas. Quer dizer, não adianta a gente fazer diagnóstico maravilhoso e não conseguir dar atenção à dispensação medicamentosa. Como tem acesso com responsabilidade técnica, eu acho que isso é positivo. Agora, se fosse só uma expansão comercial, sem integração com cuidado, o efeito sistêmico ele pode ser neutro e pode ser até oneroso. Portanto, eu acho que é positivo, desde que a gente saiba que o medicamento amplia a expectativa de vida, mas tem que estar alinhado com uma política pública que tenha coordenação de cuidado. Medicamento sozinho não aumenta a expectativa de vida. Coordenação do cuidado, ela sim é que reduz o custo e melhora a qualidade de vida, que é o que nós queremos para todos
os cidadãos brasileiros e para os cidadãos do mundo. É muito importante aí, o senhor coloca um ponto de atenção, que é a obrigatoriedade do profissional, do farmacêutico nesses pontos de venda, mas eu queria ampliar essa discussão e te perguntar, doutor, sobre um grande problema que a gente tem na saúde pública, que é com relação à automedicação. O senhor não acha que isso pode também favorecer esse que é um dos grandes problemas da nossa saúde pública? O que você está falando, de novo, é algo que é importante. Por quê? Porque a automedicação tem efeitos importantes em relação à heterogeneia, à mistura de medicamentos que muitas vezes não deveriam ser combinados, mas os medicamentos controlados continuarão exigindo o uso de receituário específico, seguindo os padrões daquilo que já acontece nas farmácias de maneira geral. O que nós teremos, isso sim, é um acesso a uma logística que hoje é mais restrita, e aqueles medicamentos que são de uso livre também são livres nas farmácias que nós já temos com os medicamentos nos dias de hoje. Mas é um ponto que eu acho que é importante. Aliás, a gente ia reforçar sempre isso junto à população. Medicamento tem um princípio ativo. Existem aqueles que são sintomáticos e muitas vezes as pessoas fazem uso desse tipo de elemento que ajuda na situação mais emergencial. Mas toda vez que a gente vai usar medicamento, a rigor, a gente deveria ter o papel do médico, que foi quem prescreveu e orientou, e a supervisão do farmacêutico quando vai fornecer. Por quê? Porque esse farmacêutico, ele avalia a validade, muitas vezes ele tem conhecimento de farmácia clínica que pode mostrar para aquele consumidor que aqueles remédios não se combinam, mas o risco da automedicação, aliás, ele já existe. Ele vai só se transformar mais corrente e a gente tem que reforçar, como estamos fazendo hoje aqui nessa entrevista, para que as pessoas não façam uso de medicação de maneira indiscriminada e sem uma supervisão. Muito bem, esse é o Dr. Cláudio Lotenberg, que todo sábado às 4h30 está na programação da Jovem Pan, falando sobre saúde e qualidade de vida, informação útil sobre saúde e qualidade de vida. Muito obrigado, uma alegria enorme te reencontrar aqui na Jovem Pan, doutor. Sucesso aí no programa e na vida de uma forma geral. Valeu. Carinhoso abraço a todos vocês. Valeu, então. Então, gente, a questão da automedicação é muito importante porque não é só, o remédio controlado vai continuar controlado, mas e o remédio para dor de barriga, dor nas costas, o famoso colírio, Dr. Cláudio Lotenberg é oftalmo. Colírio não é igual drops que a gente compra, me empresta, eu quero também, né? E sabe uma outra coisa, já pensando um pouco nas nossas pautas anteriores, tem uma questão com relação à inteligência artificial. Muitas pessoas têm sentido sintomas e elas fazem o quê ao invés de ir no médico? Elas perguntam para o chat GPT o que elas podem tomar. E se você faz a pesquisa, eu sei porque meu marido nunca fez isso? Que atire a primeira pedra, a segunda, a terceira. Muitas vezes o chat, ele de fato dá a resposta ali que né? Mas a gente não pode também menosprezar aquela pessoa, aquele profissional que estudou por tantos anos e que vai olhar o seu corpo como um todo, que vai conseguir olhar o cenário macro. Uma palavrinha muito perigosa aí chamada interação medicamentosa. Isso o chat não vê. E a própria, isso o chat não mostra. A própria medicina, ela já tem feito uso de IA, só que ela faz o uso de IA após uma série de exames, após você ter um profissional qualificado ali, que aí ele utiliza da inteligência artificial para quê? Para pegar um diagnóstico mais preciso, para validar ali, para buscar quais são as outras referências, casos similares que já aconteceram, porque aí ele pega uma referência, ao invés de ele ter que ir para uma biblioteca de conteúdo infinita, né? A inteligência artificial ela já traz esse filtro. Agora, a automedicação no Brasil e no mundo, né, Fernando? Ela é um problemaço e eu acho que isso aí vai agravar, sim. Eu acho que o Fernando falou uma coisa importante também sobre a questão da demanda. O Dr. Cláudio também levantou um ponto importante. As pequenas farmácias vão ser muito atingidas com isso aí, porque elas já sofrem com as grandes redes e agora vão ter mais um adversário muito forte. Mas como eu falei, se há necessidade, se há os clientes, você tem que levar o produto a eles. Porque uma falta de medicamentos também é um problema em alguns lugares. Então, se o outro problema seria uma automedicação, a solução para esse problema não é restringir as vendas. A solução é aumentar a informação. Então, você não pode presumir que a pessoa vai usar mal os remédios e simplesmente negar a elas o acesso ao remédio. Como o próprio doutor falou, essa abertura do mercado vai permitir novos competidores, preços mais baixos, maior acesso
acesso ao produto pelos clientes. Temos um problema com a questão de uma automedicação? Tudo bem, vamos resolver isso como? Com mais informação, colocando um farmacêutico lá para orientá-los, mas a solução para melhorar a vida das pessoas é sempre abrir o comércio e a economia e não restringir. Não, mas só um parênteses, né? Nas pequenas, né, cidades, nos lugares sem muito acesso, ok. Mas imagina a cidade que já tem uma farmácia, como elas já estão sofrendo, as pequenas farmácias estão sendo, sim, engolidas pelas redes, e agora você imagina, vem um supermercado, que tem muito mais poder de compra, tem um faturamento maior, tem mais dinheiro. Então, de fato, o pequeno, médio empreendedor que tem a sua farmácia, às vezes, há 20, 30 anos, ele vai sofrer com isso. Essa aprovação podia vir acompanhada de, por exemplo, um programa de incentivo para talvez essas pequenas farmácias serem aquelas que vão ficar dentro do supermercado, né? Fazer um bem bolado ali, né? A gente vai fazer um rápido break na nossa rede de rádios em todo o Brasil. E seguimos aqui no nosso Morning Show, né? Direto da redação? Vamos direto para a redação. Eu quero falar com ela, Danúbia. Tem um assunto muito sério, muito triste.